Maravilhoso Deus, Pai Celestial, oh soberano Senhor, Santo Espírito de Deus, o Senhor o único, o Criador de tudo, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Se neste mundo físico, Senhor, há tantas coisas tremendas, lindas, gloriosas, como a natureza, oh Pai, o mundo espiritual, o Senhor Jesus, a palavra viva, o Senhor que criou os anjos, mas o Senhor que conhece o mais profundo de cada coração. Que o Senhor contemple o nosso coração preparado para o Senhor, um coração no ardente desejo de ter mais do Senhor, entendimento, comunhão, para que possamos ser guiados e dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Já sabemos, Pai, que pela Tua palavra o Senhor nos dirige em tudo, se nós formos sensíveis ao Teu Espírito Santo. O Senhor chega a dizer: se sois guiados pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus. Pai Celestial, reconhecemos que sem o Senhor, sem a Tua palavra que é viva, viva e eficaz, o ser humano é vazio. Sem o Teu Espírito Santo, Pai, o ser humano é sedento. Nosso Deus, fale conosco. Vem tomar a Tua direção, Senhor. Senhor, se está alguém aflito, como o Senhor diz, está aflito, ore. Está alegre, cante louvores a Deus. Senhor, é muito lindo, o Senhor quer participar da nossa vida em todo o tempo, como um Pai amoroso, um Deus zeloso, mas o único que tem todo o poder. Para quem não há impossíveis, não há nada que seja difícil, Senhor. Por isso estamos aqui para Te ouvir, Senhor, e para receber mais do Teu Espírito Santo, mais da Tua direção. Pai, e muito obrigada. Agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Se o Senhor não fosse conosco, certamente não estaríamos aqui. Penso, como disse o rei Davi, já teríamos perecido. Mas o Senhor não só nos sustenta, o Senhor cuida. Pai, nós agradecemos. Estamos inteiramente em Tuas mãos, na dispensação da Tua graça. Pai, assim também a família. Senhor, o Senhor tem promessas tão lindas para a família. E um fato, uma realidade. O Senhor enviou Jesus para a salvação de cada ser humano sobre a face da terra em todos os tempos. O Senhor não quer que nenhum se perca. Não, Senhor. Mas que tenha uma vida eterna e vida com o Senhor nesta terra. Nosso Deus, muito obrigada. Pai, agradecemos porque temos o Senhor. Porque o Senhor nos tirou das trevas, nos tirou dessa cegueira espiritual que domina o mundo inteiro. Nós agradecemos e pedimos a Tua ajuda para que possamos em todo tempo, Senhor, ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Nosso Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O que nós vamos contemplar hoje sobre a fé? Mas tem tanta coisa sobre a fé, não é tão lindo, gente. O que nós vamos contemplar hoje sobre a fé? A fé real é a fé que opera o poder de Deus. Porque tem a fé real e tem a fé mental. Ou seja, uma mente bem sugestionada que cria no coração uma certa expectativa, uma certa esperança, mas que não é fé. Porque a verdadeira fé que opera, ela vem do próprio Deus pela palavra. Ou seja, ouvimos, entendemos, é o poder de Deus ao nosso dispor, à nossa disposição. Nós vamos duvidar de Deus?
Vamos duvidar de Deus? Imagina. Então o Espírito Santo diz através de Tiago que quem duvida de Deus não recebe nada dele. Vocês já leram isso, nós já estudamos essa parte. E o tamanho da fé? Não é interessante nós sabermos, porque está escrito, que Deus ele classifica a fé em tamanhos? Que isso, pastora? Vamos ver? Vamos hoje voltar a Lucas 17, só que no versículo 6. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, o versículo de número 6. Vamos juntos? Quem lê comigo? E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Por que Jesus usou a amoreira? Há coisas, irmãos, há problemas, enfermidades, que como que ficam enraizados e parece que nunca vão se desprender, nunca vão se soltar, nunca irão embora. Parece. Imagina é uma árvore de porte médio, não é nenhuma árvore gigantesca, mas são muitas raízes e vão se aprofundando e alastrando, ficam muito firmes. Há problemas, irmãos, situações, divergências no casamento, alguém precisa ouvir. Enfermidades que parece que nunca vão sair. Então, vai depender muito do entendimento, porque ele produz a fé, uma certeza. Espera aí, o que Deus, o Criador, não pode resolver? O que Jesus não pode fazer na vida daqueles que creem, se ele venceu a própria morte? Então, tem que examinar o coração, porque você vê que Jesus usa o exemplo de uma fé tão pequena, se tivesseis fé como o grão da mostarda. Um grãozinho. Não são 100 gramas de grãos de mostarda, de sementes. Não é meio quilo, não é 1 quilo. Um grão, como já sabemos, é menor que a cabeça de um alfinete. Isso é só um símbolo que Jesus está usando, uma figura, ilustração que ele está usando, para dizer, olha, a fé, se ela for desse tamaninho, mas uma fé viva, uma fé real. Bom, primeiro, né, irmãos, é preciso contemplar na palavra de Deus, ou pela palavra, a grandeza de Deus. Tem gente que aceita Jesus e é vergonhoso, porque parece que o Deus de alguns é tão pequeno que não pode ir além das possibilidades do ser humano. Ora, o que o ser humano pode fazer não precisa da intervenção de Deus. O ser humano pode fazer. Deus já deu essa capacidade natural para o ser humano. A fé que opera o poder de Deus, a fé real, ela traz o poder do Espírito de Deus para cumprir a palavra. Então nós temos que entender a princípio e lembrar sempre que a fé real, ela vem dentro de nós quando nós ouvimos a palavra de Deus, entendemos e assumimos. Aí começa uma guerra entre o sobrenatural e o natural. Há determinadas doenças
que criam raízes e tipo dizem, não saio, nunca vou sair, sou crônica, sou hereditária, sou incurável, ninguém vai tirar. E tem gente que acredita e se firma no que sente, no que escuta. A palavra de Deus explica que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele é natural, vive dentro do natural, dentro dos sentidos naturais. Viu aquela mancha, entrou em desespero, pelos olhos físicos, pela visão. Ouviu a má notícia, coração tremeu, acabou, não tem mais jeito. E vem os outros sentidos. O que você diz do tato? O vento bate no corpo, você está sentindo o vento. Se você estiver numa área arenosa, por exemplo, quem conhece bem Itaipuaçu, sabe que tem areia, dunas, que chegam a mudar de lugar, conforme os ventos. O vento bate e vai levando a areia que acumula um certo ponto. Depois o vento vem num sentido contrário, vai arrancando aqueles grãos de areia e vai levando para outro lugar. E vai acumulando ali. Então tem gente que quando os ventos sopram fortes na sua vida, ou seja, problemas aparecem, principalmente quando a coisa é grave ou gravíssima, tem gente que vai perdidinha. Então, irmãos, a fé real é um recurso extraordinário que o Espírito Santo dispõe a quem dá atenção à sua palavra. Porque a fé que opera o poder de Deus, ela é um dom de Deus. Mas se o cristão não alimentar o seu espírito com a palavra para buscar aquela bênção, essa fé pode evaporar com circunstâncias que afetam o homem natural. Até aqui está entendido? Estou falando português? Vou tentar esmiuçar melhor. A fé que opera o poder de Deus é uma fé que vem pelo ouvir a palavra. De quem é a palavra escrita na Bíblia? Do próprio Deus. Ela é Jesus. Vem do próprio Deus, certo? Eu posso duvidar da palavra que me garante uma bênção e tentar buscar essa bênção para ver se vai dar certo? Não. Eu não posso jogar com Deus, brincar com Deus. Então, quando eu ouço a palavra, quando eu leio a palavra, e ela ilumina o meu coração e me dá aquela bênção, eu tenho que colocar naquela palavra uma confiança, uma certeza. Então, a fé, para operar o poder de Deus, ela não precisa ser uma fé gigante. Jesus está dizendo, se você tiver fé, se tiverdes fé, como o grão da mostarda, uma fé pequenina, mas uma fé real. Jesus sabe muito bem o que é fé, o que não é fé dentro do coração de alguém. Então, se você tiver uma fé do tamanho do grão da mostarda, você vai poder usar o quê? O poder da palavra, das palavras. Mas o som da palavra, a palavra vai sair de onde? De quem? De quem crê. Há cristãos que não creem nas suas próprias palavras. Aí ficam determinando bênçãos que nunca acontecem, porque não creem na própria palavra. Mas eu creio na palavra de Deus, mas não é você que fala a palavra de Deus, não é você que determina, não é você que expulsa o mal. Se você não crê que o Espírito Santo trabalha nas suas palavras, então você está perdendo seu tempo falando. Tranquilo? Então a fé, ela pode ser do tamanhinho do grão da mostarda, mas tem que ser uma fé verdadeira, que não evapora
diante de circunstâncias adversas, diante de sintomas, diante de até do agravamento de um problema. Eu digo assim, ó, o diabo ele cria problemas na vida das pessoas, e tem gente que não entende nada espiritualmente. Você quer se libertar de um mal, você quer resolver um problema sério. Eu digo que se você começar a usar o poder de Deus, você começou a mexer num ninho de vespas, num ninho de marimbondos. Dá uma sacudida no ninho de marimbondo, vai voar tudo e vai tentar te atacar. Se você parar, eles voltam para o ninho deles. Se você continuar com a fé firme, bota todo mundo para fora. Acabou o problema. Tranquilo? Em nome de Jesus? Muito bem. Então a fé pode ser do tamaninho do gandão. Você faz um pontinho com a caneta aí na sua agendinha e diz: a minha fé pode ser desse tamaninho dentro do meu coração, mas ela vem de Deus. Diga: a verdadeira fé vem de Deus. Diga: a verdadeira fé vem da palavra. Diga: a verdadeira fé vem do Espírito Santo. Diga: a verdadeira fé vem do céu. Meu irmão, o céu tem recursos para tudo aqui na terra. Jesus veio. A maior obra que Jesus fez, gente, o ser humano estava perdido, condenado à eternidade nas trevas, no inferno. E Jesus veio e salvou o ser humano. Meu Deus, ele deu a própria vida, foi até a morte. O que ele não pode fazer? Então, só para um posicionamento bem claro, bem firme, bem exato. Vamos lembrar lá do que o apóstolo Paulo ensina, do que ele falou. Então, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Vamos então. Ora, vai junto? 2,14? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Certa senhora, num culto meu, certa senhora, num culto nosso, veio para o culto normal, sem sentir nada, não sentia nada, e durante a palavra, ela sentiu como se um punhal atravessasse os intestinos dela, e sentiu alívio, se sentiu tão aliviada que ela sentiu alegria no coração. Fiz a oração de cura, ela tinha sentido isso. E perguntei no culto quem estava livre de uma dor, que estava se sentindo bem, que saiu uma sensação de mal-estar, que o corpo voltou ao normal, o braço que não levantava, levantou agora. E ela disse: pastor, eu não estou entendendo nada. Durante a palavra, a senhora estava pregando e eu senti uma coisa tão estranha, parecia que uma espada, um punhal atravessou os meus intestinos, uma dor tão forte que me cortou. Só que me deu um alívio tão grande que eu senti uma alegria. Ela falou: eu não estou entendendo nada. Será que não havia nada escondido dentro dela para a manifestação futura? Eu lembro de uma vez que eu fui expulsar um demônio de uma mulher, também de uma mulher, e o demônio disse assim: eu não tenho pressa. Ela era criança e a mãe me entregou dentro da barriga. Ela é minha. O demônio disse: a mãe dela me entregou, me consagrou dentro da barriga, deu ela para mim. E eu fiquei quietinho, o demônio disse, eu fiquei quietinho. Essa desgraçada não tinha que vir aqui, isso foi lá na Igreja da Piedade, há uns anos atrás. Ela não tinha que vir aqui,
Porque eu estava escondidinho, quietinho. Mas eu ia atacar, eu ia matar essa desgraçada. Aí disse, eu matei a mãe dela, eu matei os irmãos dela. Tudo morreu de desgraça. Ia acabar com ela. Ele disse, aquilo me chamou muito claro. Ele disse, eu não tenho pressa. Eu fiquei quietinho. Aquela palavra que essa senhora ouviu, que essa tal senhora ouviu no culto, a palavra não é viva? Não é eficaz? Não foi lá dentro dela arrancar aquele demônio que estava escondido? Pois é, mas o homem natural não entende isso. Aí diz assim, fui à igreja e passei mal. Fui à igreja e senti dor. Quem fala isso são pessoas naturais que não enxergam espiritualmente um palmo diante do seu rosto, para não dizer diante do seu nariz. Lê isso aqui de novo, vai. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Dá uma paradinha. Natural. Ela disse, eu não entendi nada. Eu nunca senti nada, eu sempre me senti bem, eu não tenho problema de intestino. Falei, essa ela não tinha agora, até agora. Mas a senhora ia ter. E não ia ser coisa boba. Então eu disse, o mesmo Espírito atuava na família inteira. Ou seja, uma potestade que comandava os sofrimentos e as desgraças na família. Então, quando Jesus entra, ele entra para libertar. Quando a palavra viva entra no coração, ela não trabalha só a parte espiritual do ser humano. Ela trabalha também no corpo físico. Quando o coração se abre para Jesus, que é a palavra. O homem natural não compreende. Eu achei interessante que o demônio manifestou violentamente. Uau! Aí disse, essa desgraçada não tinha que vir aqui. Eu estava quietinho, esperando o meu momento, quietinho. A mãe dela me entregou, ela estava dentro da barriga da mãe. A mãe me deu, ela é minha. Desse jeito. Já uma mulher de seus 30 e poucos anos, uma senhora. Esse eu estava quietinho, eu não tenho pressa. As pessoas não têm noção. Então você olha aqui essa palavra. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O Espírito Santo, ela ouviu a palavra com o coração aberto. Jesus foi lá e trabalhou o corpo dela. Que isso, pastora? Carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vai comigo. Quem lê comigo? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Dá uma paradinha. A palavra de Deus é o quê? Viva. Primeiro, vamos devagar. Primeiro ela é viva. Eu não acredito que tem alguém aqui que tem uma casa com quintal grande e crie galinhas. Por acaso tem? Não tem, tá vendo? Perguntar isso aqui no Rio é comédia. A maioria mora em apartamento ou apertamento. Então não tem como, tá vendo? Mas quem nasceu em roça como eu, né, em casa de fazenda, então você via lá os pintinhos vivinhos ciscando, e a galinha, né, e o galo, tararé. E de repente, né, quando vai entardecendo, começa a anoitecer, a galinha abre as asas e fica cacarejando, né? E ela fica chamando os pintinhos, porque a noite vai chegar, e ela fica chamando. Aí tá bom, ela tá viva. Deixa eu contar uma para vocês. O meu pai, a gente não sabia, nós não éramos de Jesus. Então, ele servia aos espíritos. Ele foi assim, foi parar na magia negra. E se tornou um homem muito sanguinário, muito. A minha mãe tinha uma galinha, dentre os muitos que tinha, galinhas, pintinhos, tararé. E a galinha era de estimação. Ela era
A galinha era tão chegada à minha mãe, que quando a minha mãe chegava em casa, a galinha corria de asas abertas para bicar o peito do pé dela assim, piu, 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 para dizer assim, estou feliz que você chegou. Eu era criancinha, a gente só entendia isso. Pi, 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 batendo no peito do pé, uma coisa incrível. E nessa fase, o meu pai estava assim, mas estava terrível demais, correndo atrás de todo mundo com armas nas mãos, dizendo que ia beber o sangue de todo mundo. Aí um certo domingo, minha mãe sai, né, para missa. Quando ela volta com a criançada, o meu pai, com os dentes cerrados, disse, fez o almoço. Quem estava sobre a mesa mortinha? A galinha. Chamava Tuxinha. A Tuxinha era o almoço. Tuxinha não foi no pé da minha mãe, não brincou, piu, 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 piu. Ela fazia piu, 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 mas muito rápido, muito lindo. Não bicou o pé dela, não se mexeu. Ninguém teve coragem de comer a Tuxinha. Ninguém teve coragem de comer. Ele acabou desfazendo da Tuxinha. Mas ela não tinha mais vida. Não tinha som, não andava, não brincava, não chegava mais perto de ninguém. Você entendeu a diferença? O homem natural não entende nada. Ele é inerte no mundo espiritual. Porque a palavra de Deus, ela é de Deus, ela é viva. Viva. Estou usando essa comparação boba, simplória, para você entender que, peraí, primeiro Deus é Deus. O problema é quando o cristão não consegue crer que as palavras da Bíblia vêm do Deus que criou esse universo. E vem um Deus muito pequeno, tão pequeno, que as circunstâncias adversas ficam mais fortes e maiores do que a presença do Deus invisível. Se não creem na presença do Espírito de Deus, como vão assumir a palavra dele? É por isso que muita gente que está dentro das igrejas, tá, não consegue crer puramente na palavra. E o Espírito Santo diz, ó, a palavra, ela é Jesus, ela é viva e eficaz. Mas se ela não estiver num coração trabalhada, numa certeza, uma fé pura, Deus não vai fazer nada. Ele diz que sem fé é impossível agradá-lo. A fé vem pelo ouvir. Então, igreja, ela é viva e eficaz. Quando aquela senhora recebeu a palavra no culto, a palavra foi lá arrancar aquele demônio que estava atravessado no corpo dela. Quando ela foi entregue na barriga da mãe, a mãe comeu coisas e consagrou aquela criança dentro da barriga. O demônio disse rasgadamente para mim, primeiro me xingou de desgraçado, e ela também, essa desgraçada não tinha que ter vindo aqui. Eu estava quietinho, escondidinho. O demônio disse, eu estava quietinho, esperando o meu momento. Já tinha acabado com os pais dela na violência, acabou com os irmãos dela. Eu estava quietinho. Essa libertação foi lá na Piedade, irmãos, há muitos anos atrás. Foi agora nessa minha volta, não. Foi lá na Piedade. Satanás, ele é bandido. Ele é espírito, você não vê. Então ele atua e as pessoas se deixam levar pelos sentidos humanos. Pelo que vem com os olhos físicos, pelo que entra nos seus ouvidos físicos e deixam de assumir o que está escrito, tá bom? Então, só para alertar vocês. A fé é uma certeza absoluta que não dá 1 milímetro de espaço para dúvida, porque se duvidar, Deus não vai operar. Vamos ver na prática isso? Então vai comigo agora em Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus,
capítulo 14, iniciando no versículo 22, o título: Jesus anda por cima do mar. Em nome de Jesus, vamos? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Dá uma paradinha, é bom observar isso. Jesus está avançando, ele sempre avança. E ele ordenou, eu chamo a sua atenção para ele. Ele não implorou os discípulos para irem, não. Discípulo mesmo é servo de Cristo, amém? Ele ordenou que fossem adiante no barco. Mas o que ele fez com a multidão mesmo? O que ele fez com a multidão? A multidão não andava com Jesus o tempo todo, não. Só andava muito nos momentos em que Jesus até ouvia os ensinamentos. Mas nos momentos em que Jesus multiplicava os pães e os peixes, enchia a barriguinha de todo mundo. Nos momentos em que Jesus curava os enfermos e até ressuscitava mortos, todo mundo queria ver o sobrenatural. Mas havia momentos em que Jesus dava ensinamentos tão arrochados e arrojados que muitos não queriam. Começa a ouvir falar de dízimos e ofertas para ver quantos vão se agradar. Começa a ouvir falar de santidade em todo o tempo para ver quantos vão se agradar. Começa a ouvir que cada ser humano tem o mesmo valor que você para Deus, para ver se os orgulhosos e eruditos não vão se sentir ofendidos. Sou de outro nível. Jesus despediu a multidão. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Dá uma paradinha, está aqui. Os discípulos estão navegando. A navegação estava tranquila. A navegação é o curso da nossa vida, está tudo tranquilo. Filhos estão crescendo, estão saudáveis, está prosperando, a família está prosperando, está bem. Mas de repente um vento forte, parece que tudo vai despencar, vai desandar, vai acabar. Os ventos são contrários. Esse barco, ele não tinha motor não, tá, pessoal? Era no remo. E remar com ventos contrários, haja força. Você está remando para o barco avançar e os ventos levam o barco para trás. E você rema mais forte e mais forte. Você tem que desprender de mais força, de mais energia. Você tem que ser mais dinâmico. Você tem que ser mais altruísta. Você tem que querer avançar. Você tem que ser esforçado. Você tem que contrariar aquela força que quer te jogar para trás. A doença quer levar para o fundo. Um problema de família quer arrebentar com a família. Parece que vai despedaçar o barco. Os ventos eram contrários. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Amém, pessoal? Nas piores circunstâncias deles, Jesus vem por cima do mar. É aí que muita gente se perde, irmãos. O ser humano natural, ele não consegue ficar firmado na palavra que ele dá resposta e solução 24 horas. Ele não consegue. Só consegue se a fé for real, se ele alimentar a sua fé. E em momento algum duvidar da presença de Deus na sua vida, do Espírito de Deus e de que Jesus Cristo é o Senhor. Aí, versículo de número 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Você já pensou os 12 apóstolos aos berros dentro do barco?
Você consegue imaginar? Todo mundo gritando, 12 homens, berrando, gritando. Meu Deus, socorre, nós vamos morrer. Meu Deus, o problema cresceu. Meu Deus, a doença não tem cura, meu Deus. Aí Jesus vem andando em cima das águas, andando por cima das águas. Ou seja, eu sou o Deus dos impossíveis. Eu sou o Deus dos impossíveis. Quem é Jesus? O Deus dos impossíveis. Vamos de novo? Quem é Jesus? O Deus dos impossíveis. Mas crer no impossível, no meio desse tumulto, dessa tempestade. Observa, os discípulos gritaram com medo. O medo faz a pessoa entrar em desespero. O medo faz a pessoa gritar. O medo faz a pessoa se apavorar. Você vê que o medo é uma força que ajuda o diabo. O medo ajuda a doença. O medo fortalece a doença. O medo balança um casamento encrencado. E balança tanto que o vento pode arrancar um. E agora? O vento está tão forte que arrasta um. Tirar da casa. Tirar da família. Mas enquanto o ser humano não entender que ele tem que se agarrar à palavra, colocá-la no coração, firmá-la no pensamento, manter firme na sua boca, Deus não vai operar, não vai fazer nada. Ou crê ou não crê. Ou assume ou não assume. Eles estão gritando que é um fantasma. E é Jesus. Deus está indo ao encontro deles. Vocês já leram na Bíblia Jesus dizendo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Por que quando os ventos sopram forte, o cristão não lembra dessa palavra? Sabe por quê, irmãos? Porque ela não está viva no coração. Às vezes o cristão se distrai muito durante o dia, a semana, os meses, o trabalho, a correria. Aí, né? Lê os versículos no culto, escuta a pregação, quando sai da porta para fora, evaporou tudo. Por que Deus aconselha e diz, medita de dia, medita de noite? Por que em Provérbios Deus diz, põe as minhas palavras no meio do teu coração, bota lá dentro? Aí Jesus continua andando ao encontro deles. E Pedro é o primeiro a observar, quando Jesus diz, versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus só cobrou um bom ânimo. Jesus só cobrou um bom ânimo. Ele cobrou um bom ânimo. Ele diz, sou eu, tenha um bom ânimo, sou eu, não temais. Olha só, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo. Cuidado com o seu estado de espírito. Lembram de domingo? Quem lembra de domingo? Muito bem. O que Papai Céu falou conosco no domingo? O que ele falou? Cuidado para a sua fé não esfriar. Porque se ela esfriar, o diabo vai atacar. Ele vai dar o bote. Ele fica só esperando o esfriamento da fé. Ele fica só esperando o desânimo chegar. Vou à igreja não, está adiantando nada. Vou parar de ler a Bíblia, os sintomas não param. Vou parar de ficar falando que eu fui curado. É porque fala de boca para fora, é melhor não falar mesmo. É melhor não falar mesmo. O pessoal tem mania de dizer, quase todo mundo diz que papagaio fala. Papagaio fala. Papagaio é um animal que fala. Papagaio não fala, papagaio repete. Papagaio repete, ele não fala. Ele mesmo, ele não fala. Ele não raciocina.
Tem gente que não se ofenda, mas fica recitando o versículo. Só repete, mas não entendeu nada e não crê em nada. Não crê numa palavra. Quando Jesus diz, ele diz que a palavra, Jesus diz assim: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Pensa que o Espírito Santo não observa quando a gente ouve ou quando lê, ele não vai lá no nosso coração para ver se nós estamos assumindo, crendo de verdade. Então Jesus disse: tenha um bom ânimo, cuidado com o seu estado de espírito. Eu alerto muito a igreja para isso. Impossível que não tenha um de vocês, ou que todos estão aqui no culto, em algum momento da sua caminhada de fé com Jesus, não tiveram um momento de tanta pressão que pensaram em largar tudo. Largar a fé, largar Jesus, largar a igreja, deixar a Bíblia num canto. Sim ou não? Sim ou não? Ah, quantos aqui se você pudesse ver? Assim. Como você acha que Deus se sentiu? Se Ele é Espírito e você não vê. Mas Ele estava em você, juntinho de você. Às vezes o cristão, irmãos, ele não valoriza mais a salvação dele do que as coisas terrenas. O diabo gosta, ele gosta de atacar, se possível, jogar os ventos mais fortes para o cristão se levantar contra Deus. Droga, não está adiantando nada. O diabo dá uma gargalhada e diz: eu sabia que se eu aumentasse a pressão, eu ia tirar. Quantas vezes eu já ouvi demônios manifestados gritando na boca de pessoas, dizendo assim: vou tirar da igreja, vou tirar daqui. Ou seja, quando esfria a fé, eu ataco. Igual o demônio que manifestou na senhora, de que eu falei que Deus me usou para fazer a libertação dela, né? Ele entrou no ventre da mãe dela. Ela era ainda, né, praticamente, era um feto. O demônio disse: eu fiquei quietinho. E disse: eu não tenho pressa. Pois é, gente. Olha só. Deus quis levantar um povo sobre a face da terra chamado igreja. É você, sou eu. Somos nós que cremos em Jesus Cristo vivo e ressurreto, no sacrifício que Ele fez. O maior tesouro que um ser humano tem, que ele alcança ao aceitar a Jesus, qual é? A salvação eterna. Por que quando os problemas atacam, o cristão nem lembra de salvação eterna? Porque o diabo não é burro, ele sabe atuar. Ele quer tirar todo cristão da presença de Jesus, da presença de Deus. Consequentemente, da igreja. Para a fé esfriar e ele conseguir entrar e dominar. O que o diabo faz? Rouba, mata e destrói. Então Jesus disse: não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu, não temais, não tenham medo. Aí 28, Pedro. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, o Senhor é um ser humano como eu, está num corpo aí de carne. Se és tu, manda-me ir ter contigo. Mas ele chama Jesus de Senhor. Então ele reconhece o senhorio de Jesus, o poder de Jesus. Tá. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. E ele disse: o que Jesus disse? Só uma palavra. O que Jesus disse? Vem. Está vendo? A palavra é viva. Uma palavra. Mas uma palavra que saiu da boca de quem? De Jesus. Esse é outro problema que o Espírito Santo encontra, irmãos, para operar um milagre num filho, numa filha, num cristão. É que quando o sintoma ataca, ele dá mais crédito ao que ele escutou da ciência do que o que ele escuta da boca de Deus, de Jesus. O ouvido físico trabalha mais forte, os ouvidos físicos trabalham mais forte do que os ouvidos espirituais, que são os da fé. Se você não colocar a palavra dentro do seu coração, quando o mal vier, quando a tentação vier forte, quando os ventos soprarem forte, você não vai ter suporte espiritual para vencer.
Você tem quando você põe a palavra de Deus viva dentro do seu coração e firma na sua mente. Os sintomas vêm, os problemas vêm, a tua fé está tão firme, a palavra de Deus é certíssima, é o poder de Deus, e você não tem medo. Pessoal, o medo derruba muitos cristãos. O sintoma aumenta, o medo aumenta. O medo aumenta, a fé evapora. Isso mesmo. Quando o medo aparece, a fé vai embora. Se o medo ataca forte, a fé some, desaparece. Que são opostos. Aí o que vai acontecer agora? Vamos lá. Versículo 30. Dá uma paradinha. Entre o versículo 29 e o 30, olha para cá, pessoal. Pedro está andando por cima das águas. Repete comigo. Pedro está andando por cima das águas. Pronto. Você quer vencer problemas? Você quer vencer problemas sérios? Então aprenda a andar sobre as águas. Ou seja, ou você assume a palavra de Deus, assume Deus na sua vida, ou tua vida não tem chão. Aí Pedro está andando por cima das águas. Vocês sabem quem está de olho em Pedro? Quem será que está de olho em Pedro? Pastor, os outros apóstolos. Aí só não tenho dúvida. Quem está de olho no Pedro? Jesus. Claro, Jesus disse para o Pedro, vem em direção a ele. Ele se vem, então vem em direção a mim. Mas quem está de olho no Pedro? Satanás e seus demônios. O diabo está desesperado para derrubar o Pedro. Então vamos lá, versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Dá uma paradinha. Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando Pedro começou a andar em cima das águas? O vento forte. O vento toca onde? Na pele. Eu senti na minha pele, é porque não foi contigo. Quando o juiz bateu o martelo, foi na minha pele que eu senti. Você não tem noção, quando o sintoma ataca, eu sinto na minha pele. Eu quero que você observe os sentidos humanos. O diabo sempre vai trabalhar nos sentidos naturais. O marido vira para a esposa e diz, acabou, o casamento acabou. As palavras entraram pelos ouvidos físicos e foram ferir o coração. Por que não guardou a palavra no coração? Que Deus uniu. Vou continuar crendo e Deus vai fazer a obra. Mas não crê. Quando os ventos sopram fortes, pessoal, os ventos já sopram forte para causar medo, porque o diabo encontra a porta do medo. Quem já leu aquele livrinho do missionário Medo Fecha a Porta? Todo mundo aqui. Pois é. Está ali, a cura está ali. Pessoal, o medo é um inimigo feroz da fé. O medo, ele odeia a fé, ele detesta. Ele não chega perto dela quando ela é real. E ela pode ser do tamanhinho do grão da mostarda. Continuando, vamos lá. Eu vou voltar no versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para onde? Para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. O medo leva para onde? Para o fundo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu Pai. Pedro está diante de Jesus e não consegue sustentar uma fé do tamanho do grão da mostarda. Porque se fosse do tamanho do grão da mostarda, Jesus disse que resolveria. Nem do tamanho do grão da mostarda. Pessoal, estão pensando que o diabo é bobo, é? Que as potestades dos ares não observam? O probleminha está desse tamanho, o bicho faz assim, a pessoa desmonta. Canta comigo assim, vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes.
Dá uma paradinha. O que foi que te abalou tão forte lá atrás que balança você até hoje? Esse é um problema. Carregar problemas, diagnósticos e ficar alimentando. Então, gente, olha para frente. E aí? Aí Jesus estendeu a mão, levantou Pedro, botou Pedro dentro do barco. Agora o Pedro já está no barco físico. Ele não está mais andando em cima das águas. Tem gente que enquanto o médico não disser, você não tem mais nada, não consegue crer no que está escrito. Tem casamento, se foi o marido que saiu de casa, enquanto a mulher não escutar a voz do marido dizendo, eu te amo, querida, você é a paixão da minha vida, ela não consegue se centrar no seu casamento. Aí Jesus disse, porque homem de pequena fé. Pedro estava diante de Jesus, nem a fé do tamanho do grão da mostarda ele conseguiu sustentar. Não falta na igreja não, pessoal. É de colocar a palavra no coração e fortalecê-la na fé. Não duvidar de Deus. Versículo 32. E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Pois é, o medo do Pedro acabou. O medo acabou, o vento acalmou. O medo acabou, o vento acalmou. E aí, versículo 33 para terminar, vai comigo. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus tem todo o poder. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus.